Então vamos, neste momento, serenar os nossos pensamentos, elevar, sintonizar com o nosso anjo de guarda, esse espírito amigo que nos acompanha desde antes da nossa encarnação. Agradecendo a oportunidade a Jesus por estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, abençoado, que nos permite a oportunidade de trocar experiências com encarnados, desencarnados, agradecendo toda a proteção que temos para a nossa jornada evolutiva. Agradecendo a Casa Espírita que nos acolhe e nos permite esse aprendizado. E que possamos colocar todos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, na família, na sociedade, no trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, possamos aplicar esse conhecimento, nos esforçando a cada dia para nos tornarmos melhores, amando a todos, amando ao próximo, indistintamente. Que Jesus possa iluminar esse nosso Brasil maravilhoso, esse planeta que nos acolhe, em especial o Brasil, que passa por eleições, que oriente a cada um de nós, em especial aos políticos, aos candidatos e os futuros presidentes, governadores, deputados, que eles possam pensar em todos, sendo altruístas e ajudando toda a sociedade. Muito obrigado, mestre, e graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo... Capítulo 25, buscai e achareis, e a lição é ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. Exatamente. Importantíssima lição. Bom, na reunião passada a gente estava... o grupo iniciou os estudos com um benfeitor chamado Ananias, né? Não é isso? E esse benfeitor, ele conviveu com Jesus quando Jesus estava encarnado, e ele ele está tentando ensinar sobre a experiência de Jesus, sobre a evolução da humanidade. Logicamente que nessa humanidade existem partes boas, existem partes dos tropeços da própria humanidade. Então ele tá dizendo aí, o Camilo está relatando, né, toda essa evolução. E a gente parou no meio desse relato, desse benfeitor. Hoje a leitura fica a cargo de... Deixa o Sandro terminar esse capítulo, ele já começou. Ok, se o Sandro estiver disposto. Ok, vamos lá. Entretanto, no decurso de tais exames, tantas eram as desgraças que descobríamos para estudar, tantos os sofrimentos, as prementes situações, os problemas indefinidos, os desnorteantes complexos engendrados pelo egoísmo, com suas múltiplas feições apaixonadas, tão grandes as lutas da humanidade, ignorante da própria finalidade, que impossível se tornou permanecermos indiferentes, qual o observador frio que estuda apenas o cadáver.
Fazendo parte dessa sociedade terrena, dessa humanidade desgraçada, ímpia e sofredora que desconhece Deus por preteri-lo às paixões, éramos solidários com seus mesmos infortúnios, pois que também nossos, e pesada angústia, infiltrava-se pelos meandros do nosso espírito, despertando ânsias inexprimíveis, estados mentais e alucinatórios, inconcebíveis ao pensamento humano, como desejos sacrossantos de algo que nos libertasse das trevas e antes em que nos sentíamos tragados. Até que, em certa aula, por um dia ameno e harmonioso em que palpitavam em nosso imo anseios vagos de esperanças, como promessas benditas que entornassem aleluias pelo nosso ser, Aníbal apresentou-nos a figura inconfundível, a figura inesquecível do meigo Rabi da Galileia, através das lembranças reproduzidas na tela magnética, com colorido vivo e sedutor da realidade. Então, a epopeia augusta do cristianismo, desde a manjedoura humilde de Belém transformada em berço celeste, desenvolveu-se magistralmente em estudos fecundos para o nosso entendimento que começou a soletrar, só então, a palavra sacrossanta da redenção. As cenas descritas pelo expositor, que tão bem conhecera a época do advento da Boa Nova do Reino de Deus, mostravam circunstanciadamente, com clareza impressionante, as prédicas inesquecíveis do divino mensageiro, os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados, as lições resplandecentes da mais elevada e pura moral, lançadas aos axes da Judéia humilde e oprimida, mas ecoadas pelos recantos mais longínquos do mundo quais convites amistosos e perenes à regeneração dos costumes para o reinado do verdadeiro bem, pelos amorosos da confraternização pessoal e social para a concretização de uma pátria ideal na terra, cujas normas de governo ele oferecia através de sua oratória impecável, de sua exemplificação na vida prática sem precedentes, como nas fulgurações imperecíveis daquela áurea doutrina cujo alvo era a educação moral do homem, cuja finalidade era sua exaltação para a glória da vida sem ocasos, da vida eterna na unidade com Deus. A imagem sedutora do enviado celeste gravou-se, por assim dizer, também em nossas mentes, em traços cativantes e indeléveis, tornando cada um de nossos corações sincero enamorado do cristianismo, predispostos a aquisições morais sob suas benéficas inspirações, pois, enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens enternecedoras, enquanto sua palavra vibrava em ondas sonoras de comentários férteis, extraindo essências de ensinamentos capitais para nossa iluminação, víamos os cenários que serviam à ação magnificente do grande mestre, ao mesmo tempo em que sua figura inconfundível dominava a expressão, exercendo o apostolado sublime. Tínhamos a impressão convincente de o estarmos ouvindo proferir o sermão da montanha, enquanto as aragens perfumosas que ondulavam docemente no cimo da colina lhe faziam esvoaçar o manto, desalinhando-lhe os cabelos. E outra vez era às margens do Tiberíades, era em Genezaré, pelas cidades da Judéia, ou pelas aldeias pobres da Galileia, como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras consolatórias e de seus favores dulcíssimos.
e por toda parte, em conversação com partidários, amigos ou discípulos, no templo, explicando aos exegetas da época as regras áureas da boa nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, consolando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Aníbal nos levava a ouvi-lo e aprender com ele mesmo os caminhos para nossa urgente reabilitação. Fazia-o, porém, Aníbal pacientemente, tecendo comentários qual o professor emérito, cioso da clareza das teses expostas, para a boa compreensão dos alunos. Assim foi que fomos informados de que não apenas a terra recebera as alvíceras da boa nova, através de sua palavra de boa vontade e redenção, mas também o astral inferior fora visitado por sua presença, visto possuir ele poder bastante para em qualquer local se apresentar, tornando-se visível como lhe aprouvesse, e uma vez que se tratava de local onde os infortúnios e as calamidades de ordem moral são, incontestavelmente, mais intensos e profundos que os do planeta, ali também comparecia, convertendo espíritos que havia séculos permaneciam nas trevas da ignorância ou no declive do ostracismo. Tal como na terra convertia homens, a todos estendendo mão fraterna e redentora. Igualmente, nos dizia que o mundo terreno desconhece grande parte dos ensinamentos por ele trazidos, pois que, destruídos, foram muitos aspectos verdadeiramente feéricos, na verdade divina por ele exposta, rejeitados que foram pela má fé ou pela ignorância presunçosa dos homens, mas que, no entanto, soaram o momento em que sua doutrina grandiosa seria devidamente alçada para o conhecimento de todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens era já fornecida à humanidade em nome do Redentor. E nós mesmos, que éramos espíritos, estávamos convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Mestre, procurando falar com os homens a fim de revelar-lhes estas coisas todas, porquanto a chamada terceira revelação mais não era do que um intercâmbio ostensivo, minucioso, de ideias entre os espíritos e a humanidade, subordinado aos ditames da ciência universal como da moral excelente do próprio Cristo de Deus. Então, Aníbal está passando, né, o conhecimento que ele adquiriu com o Cristo, as histórias do Cristo encarnado, as parábolas, todo o conhecimento que ele adquiriu, né, ele transmite. Mas com toda essa didática e todo, ele relatava e as pessoas enxergavam, né, nessa tela magnética, a experiência que o Aníbal passou com o próprio Jesus. Então era muito mais do que só relatar, só falar. As pessoas se sentiam dentro, assistindo ao Sermão da Montanha. Então, eles realmente estão tendo a experiência como se estivessem lá ouvindo Jesus. E, logicamente, que Jesus, na sua passagem na Terra, falou muito mais do que foi registrado nos evangelhos. O Oi, próprio Paulo, quando... desculpa aqui, só um pouquinho. Estou com um probleminha aqui. Tem como alguém assumir o meu lugar? Eu já volto, tá? Mas, por favor, podem continuar aqui sem mim, eu já volto daqui a pouquinho, tá? Okay.
Então, Jesus, né, ele passou informações muito mais do que Mateus conseguiu registrar. Tanto que Paulo falou, quando viu os registros de Mateus e escutou as histórias de Maria, de Pedro, de Tiago, de outros apóstolos, falou, mas o Evangelho de Mateus ainda falta muita coisa. A gente precisa fazer complementações. Então, o Evangelho de Marcos, de Lucas, já é uma tentativa de anotar mais coisas do que Jesus falou. E o de João já tem um outro caráter, um caráter mais espiritual. Mas, então, esses 4 evangelhos foram passados, né? Na verdade, eles só viraram evangelhos como na Bíblia lá para o ano de 400 depois de Cristo. Mas uma parte não foi escrita. Uma parte foi distorcida, ou pelo entendimento equivocado, ou até por má fé. Por isso que ele está dizendo que veio a terceira revelação, veio a doutrina espírita, doutrina prometida por Jesus. Porque Jesus falou, eu vos enviarei o Consolador, que vai relembrar esses ensinamentos e vai corrigir os ensinamentos distorcidos. Então, veio a doutrina espírita fazer esse papel. E a doutrina espírita começou com Kardec, com toda a codificação, e aos poucos, livros vão sendo escritos e vai sendo ampliado o conhecimento. Então, esse livro Memórias de um Suicida, já é um livro que veio depois de Kardec. Kardec veio lá em 1857, e alguns anos depois, e esse livro já é de 1900 e pouquinho, 1950. E, ao longo dos anos, o Chico foi escrevendo outros livros, a Ivone, o Divaldo e outros médiuns trouxeram essa invasão dos espíritos na Terra. Dentro do Pentateuco tem o céu e o inferno, né? São relatos também do plano espiritual. Sim? É uma continuidade lógica, né? Oi? É uma continuidade lógica, né? Os livros, através dos médiuns, darem seguimento a como é o plano espiritual. Porque dentro do Pentateuco tem relatos já, né? Tem o céu e o inferno. São vários relatos. Sim, sim. No céu e inferno tem relatos de vários espíritos. Espíritos elevados, espíritos atrasados, espíritos sofredores, espíritos de todos os tipos, né? Já é realmente relatos de vários espíritos, né? De várias situações. E depois, né? Acaba da mediunidade do Chico, do Divaldo, da Ivone e outros médiuns, acaba vindo mais conhecimento, né? Que, na verdade, Kardec deu o pé inicial, é a base da doutrina. A gente, para estudar, por exemplo, esse livro, Memórias de um Suicida, e falar que esse livro está correto, não, a gente tem que primeiro ter estudado a doutrina. Senão a gente vai pegar um livro dito mediúnico, que pode falar um monte de bobagem, e a gente não sabe se é bobagem ou não, porque a gente não tem a base. Mas tendo a base, a gente consegue ler outros livros e falar, não, esse livro tem coerência, isso aqui tem lógica, esse tipo de conhecimento. Por isso que a gente tem que ter a base de Kardec. Então, Kardec é totalmente atual, a codificação é totalmente atual, é a base. A gente vai ficar só em Kardec?
Não, a gente vai cair em Kardec, tem que ter a base. E depois a gente vai estudando outros livros para ampliar o nosso conhecimento. O que não pode ser feito é o contrário, né? Começa a estudar outros livros e não ter estudado antes Kardec. Porque senão você corre o risco grande de você estudar um livro que tem muitos erros e você nem percebe que os erros foram lá escritos. Continuando. Na Divina Comédia faz referência, né, a isso. E Jesus teria descido ao inferno. A comédia é uma poesia, né? Gigantesca, mas é um poema. Mas a base da Divina Comédia é a visão católica do que seria o plano espiritual. Não tem muito. E tem um livro, acho que é Abismos também, do Ranieri. Na verdade, é como se fosse quase uma reescrita da Divina Comédia. Não sei se alguém já leu. Então, mas a Divina Comédia, apesar de ter uma visão católica, ela é inspirada, né, o autor é um médium de inspiração, tanto que ele descreve muito bem o inferno, porque ele conhece bem, né? Mas o paraíso descreve mais ou menos, né? Porque você não tem aquele conhecimento, né? Então, o inferno a gente consegue falar muito bem. Do paraíso a gente pode dar uma ideia, porque a gente não conhece, né? Então, a, a Divina Comédia é mais ou menos assim, né? Mas tem muitas coisas boas ali, né? Relatos bem interessantes ali. E a oração Creio em Deus Pai também faz referência a isso. Ele teria descido ao inferno. No inferno, nos umbrais, nas regiões trevosas, tem espíritos de grande luz, de muito conhecimento. Na verdade, ninguém está desamparado. Então, Jesus e grandes enviados de Jesus estão lá trabalhando o tempo todo. E mediunidade em todas as religiões. Então, dentro do catolicismo vai ter relatos de vários santos que têm evidências e mediunidade, só tem outro nome, mas é a mesma coisa. Exatamente. Mas o Céu e o Inferno, ele foi escrito para desmistificar muita coisa, muita crença incoerente que existia, justamente por causa da mau conhecimento e também vamos dizer assim, aparição que existia ali. E o que é bonito no Céu e Inferno é que as entrevistas de Kardec para os espíritos de todos os níveis, né, fez com que ele escrevesse o Código Penal da Vida Futura. Né? São mais de quase 30 códigos ali, muito bem colocados, de forma que quem estuda e se aprimora nisso, a pessoa está mais preparada para desencarnar, porque é Código Penal da Vida Futura, ou seja, quando a gente desencarnar. Então, você vê, né, como é importante trazer mesmo o conhecimento espírita na moral de Jesus, né, que foi ensinado a nós. Continuando. Depois, ao findar o drama do Calvário, conhecemos as pelejas ardentes dos discípulos pela difusão do testamento regenerador do Mestre, o martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força imanente da fé e a reforma consequente dos indivíduos que se submetiam àqueles princípios regeneradores e educativos. Estudamos, analisamos e investigamos tudo quanto fora possível a nossa mentalidade suportar em torno da doutrina de Jesus Nazareno.
muitos tomos complexos, delicados, precisaríamos escrever para que pudéssemos dar contas ao leitor da profundidade e extensão dessa incomparável doutrina que tem origem no próprio pensamento divino e que, segundo a lei, sendo a lei mesma estatuída pelo Criador de todas as coisas, um dia envolverá em suas imperecíveis fulgurações todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. Sentíamos-nos atraídos e arrebatados. Só então compreendemos a razão da súbita transformação daquela Maria de Magdala, tão sedutoramente apontada no Evangelho do Senhor, daquele Saulo de Tarso, vaso escolhido do Messias Celeste, e que dantes nos parecia mito, lendas imaginosas de orientais místicos, avultou-se em nosso entendimento como fato lógico e irresistível, que não poderia deixar de existir, tal como se deu e as tradições narraram, apresentando a nossa compreensão assim, naturalmente, com singeleza, desataviado dos mistérios com que os homens temiam e os homens teimam em ofuscar-lhe a grandeza. O enviado celeste impôs-se a nossa convicção realmente como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao superior ideal da regeneração humana através do amor, da justiça, do trabalho. Compreendemo-lo e amamo-lo. Então, o necessário para nos abastecermos da fé e da esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha do progresso, as quais, haviam séculos, faltavam nos cabedais dos nossos corações. Esse admirável curso requereu de nossa boa vontade e esforços, e da abnegação do nosso preceptor espiritual, longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática, visto ser a doutrina messiânica prática por excelência, confirmando-se invariavelmente através da vida cotidiana de cada adepto. Era a iniciação cristã rigorosamente ministrada, de forma a não nos deixar motivos nem ensejos para futuros deslizes nos campos da moral. Mas a caminhada afigurava-se árdua, demasiadamente longa para muitos de nossos cômpares, os quais se deixavam turbar frente ao labor espinhoso e constante, que se tornaria imprescindível desenvolver. Todavia, chegáramos a uma época de nossa existência de espíritos em que já não era possível estacionar, vergados sob as crenas do desânimo. Reagíamos contra as ameaças da fraqueza, da angústia feraz que nos rondava, compreendendo que urgia prosseguir a despeito do infinito de lutas que acenavam nas dobras do porvir, enquanto que a protetora voz da consciência nos advertia de que, com o lente magnífico de Nazaré, adquiriríamos cabedais justos para a jornada que se delineava ao nosso pávido entendimento de delinquentes arrependidos. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamamento e avançávamos e seguíamos Jesus Cristo, divino Redentor das almas frágeis e rebeladas, cumpria a promessa, atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu redil e convencia-nos a perseverar em seus conselhos, provando-nos todos os dias, através da transformação miraculosa que em nosso ser se operava, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos
a redenção. Empolgados por este curso atraente que tanto alívio nos trouxera, esquecíamos os dramas penosos, o desequilíbrio das paixões que nos haviam desgraçado. Esquecíamos a terra e dela só lembrávamos graças a outros estudos que alternadamente éramos conduzidos a experimentar, para a eficiência da preparação, pois, como afirmamos acima, tínhamos aulas práticas, onde testemunharíamos a eficiência do aprendizado teórico, antes de que as provas reais de uma nova encarnação terrestre nos conferisse a palma da reabilitação. Não raramente, recebíamos a visita, durante as arrebatadoras aulas que palidamente esboçamos, de outros antigos mestres de iniciação, os quais, apresentados pelo nosso catedrático, explanavam conceitos e apreciações em torno das doutrinas e normas cristãs, com uma ardência empolgante e sublime. Novos motivos para a instrução obtínhamos, então, nunca menos belos nem menos agradáveis do que os que diariamente nos eram expostos. Vivíamos reclusos, eram bem verdade. Continuava não existindo permissão para sairmos da colônia e a não ser em grupamentos escoltados, nas turmas de aprendizes, mas também não era menos verdadeiro que vivíamos rodeados de uma assistência seleta, no âmbito social de uma pleiade de educadores e intelectuais, cuja elevação de espíritos ultrapassava tudo quanto poderíamos conceber. E porque compreendêssemos que tal reclusão era-nos como dádiva magnânima a auxiliar-nos o progresso, a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram-nos permitidos recreios no grande parque da universidade. Reunímo-nos, então, em grupos homogêneos e nos dávamos a conversações, comentários em torno de nossas vidas e da situação presente. Nossas boas preceptoras, as vigilantes de cada grupo, geralmente tomavam parte em tais recreios, e até nossas irmãs dos departamentos femininos, o que nos permitiu alargar intensamente o número de nossas relações de amizade. Seria difícil, ao fim de 10 anos de internação no Instituto da Cidade Esperança, reconhecer em nós outros os vultos enfurecidos e trágicos do Vale Sinistro, aqueles mentecaptos ridículos, produzindo a cada instante o ato maléfico do suicídio e suas satânicas impressões. Acalentados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, sob a inspiração de cujos ensinamentos ensaiávamos novo surto, éramos entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fora a consciência que tínhamos da própria inferioridade de trânsfugas do dever, coisa que muito nos afligia e envergonhava, tornando-nos indignos em nosso próprio conceito e merecedores do auxílio de que nos rodeavam. Então, o ideal é fazer como eles fazem, né? Estudar e pôr em prática. Estudar e pôr em prática. Estudar e pôr em prática. A gente aqui que está estudando toda segunda-feira, está colocando em prática tudo que a gente está aprendendo? É isso que ele está fazendo. Você estuda e para ver se você realmente aprendeu, você coloca em prática com a sogra, com a esposa, com o cachorro, com o vizinho, com os alunos. Com os alunos é mais difícil colocar em prática, mas você vai colocando em prática com as coisas assim. Então, você vai aprendendo e vai se esforçando para esse aprendizado se colocar no seu dia a dia. Eles estão aí já há 10 anos, né? Desde o Vale Sinistro, saíram do Vale Sinistro, saíram do Vale Suicidas,
e já 10 anos de aprendizados, vários tipos de aprendizados. Eles já se sentem outras pessoas. Logicamente que, depois desse aprendizado, no Instituto Cidade de Esperança, eles vão ter que reencarnar e passar por provas difíceis. Muitas vezes, as mesmas provas que eles falharam, né? Mas eles estão se preparando e estão tendo mestres muito bons. Então, olha toda a bondade de Deus frente a todos nós. Toda ajuda que a gente tem, mesmo sem merecer. Mas a gente tem ajuda o tempo todo. Então, imagina, pessoas que caíram num erro, têm ajuda, todo mundo tem ajuda. Os trevosos, as pessoas mais normais. Então, ele já falou assim, eu já me sinto já normal. Quase nem lembro que eu cometi suicídio. Mas, ele falou, mas ainda vou ter que passar pela encarnação. Para realmente provar que todo esse conhecimento eu assimilei. Mas à medida que eles vão aprendendo, eles vão tendo, a consciência deles vai adquirindo mais, mais consciência mesmo de tudo que eles fizeram e do qual eles se envergonham. Eles conseguem fazer uma reflexão em volta daquilo que eles fizeram e conseguem, nessa reflexão, entender que, apesar de todas essas informações, eles ainda são aquelas pessoas que fizeram, que infringiram, né? Eles não podem esquecer, eles não esquecem. Acho que isso faz com que eles também, perante aos nossos irmãos que estão ensinando, e a Deus, né, que vai tomando consciência, que gosta deles e sabe das condições deles, também fico feliz, que eles também têm noção de que eles erraram, eles não podem esquecer disso nunca. Eles têm consciência, isso é bom. Ela Né? falou um negócio importante, viu? Não, e não é que, espera só um pouquinho, não é que aqueles que achavam que os culpados eram outros, né? Eles estão tomando consciência exata daquilo que eles fizeram. Isso é grande e bom demais. O problema todo é que, por exemplo, por que o Camilo esticou bem o curso dele, né? Porque eu entendi até agora que ele tinha uma preocupação muito grande, né? De quando chegar lá, né, na reencarnação, ele vai passar pela fase do esquecimento, né? E aí todo esse aprendizado que ele teve até agora, esquecer, como é que fica? Então, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você reconhecer dentro de você, né, aquilo que precisa ser mudado e aquilo que está se instalando dentro da sua consciência. Né? Internalizar, né? Isso. E é isso que vai ajudar o espírito na hora de encarnar, mesmo que ele não lembre. A hora que ele passar pelos desafios, ele vai brotar esse conhecimento, essa experiência, vou chamar de experiência que ele teve de internalização mesmo, como o Sandro falou, né? E é isso que é importante, isso que é o difícil, né? Então, só conhecer e fazer o curso, né? E ter um crachazinho lá, então, ó, você já fez o curso, tem um carinho, não adianta muito, como o Lourenço estava falando assim, por isso que precisa praticar, né? Porque você praticando, você tira do papel, da parte teórica e vai para a prática. Você internaliza mesmo. Essa que é a grande... Porque se está na consciência, né, é bem fácil de acessar, e mesmo em outra encarnação. Está lá na consciência, não está no subconsciente esquecido, numa remoção mais difícil. Está na consciência. E aí, qualquer situação pode fazer com que ele se lembre mais facilmente. Né? Eu sei porque... só um minutinho. Eu sei porque... em algumas coisas que a gente faz,
no dia a dia, tem coisas, e não é só comigo que acontece isso, é com todo mundo, coisas que a gente faz com mais facilidade. Então, fala que a gente tem mais facilidade com uma coisa do que com outra. Porque aquela coisa está mais viva na nossa consciência, foi para a consciência, e ela é fácil de acessar. Então, quando a gente vai fazer qualquer coisa, vamos pôr uma costura, um exemplo, né? Um crochê, uma costura, um bolo, aquela coisa vem rápido na cabeça da gente. E a gente não tem dificuldade nenhuma em executar. É isso, porque está na consciência, que ela foi bem gravada. E é isso que eles estão fazendo aí. Apesar de tudo, eles não esquecem, né, o que eles fizeram. Então, isso está na consciência deles. Na verdade, isso Então, isso tem que ter, positivo para eles. mas tem que estar realmente dentro de você, internamente. A Anete Guimarães tem uma palestra que ela fala sobre Alzheimer. E nessa palestra, ela dá o seguinte exemplo. Ela tem um senhor vai visitar um instituto de tratamento lá, no hospital, e aí tem uma moça grávida, e essa moça grávida começa a entrar em trabalho de parto. E aí ele fala, algum médico para poder auxiliar no trabalho de parto. Aí vem uma senhora, vai lá, dá auxílio no trabalho de parto, faz o parto, tira a criança, tal, de maneira certinha, perfeita. E aí depois chega as pessoas e auxilia a pegar a criança e tal, e faz tudo isso. Aí depois esse senhor vai lá cumprimentar essa senhora tal, e pergunta, quem é essa senhora? Aí o pessoal fala, é uma das internadas que tem Alzheimer. Como assim? Mas o Alzheimer não faz a pessoa esquecer? Faz. Aí ela fala, a Anete Guimarães, ela fala o seguinte, é que essa médica, ela só não pratica, além dela praticar a medicina, ela vivia. A coisa estava tão dentro dela, tão automática, que quando viu uma senhora com trabalho de parto, ela conseguiu realizar o parto, mesmo estando no estado de Alzheimer. Se aquela prática que você faz não está dentro do seu profundo, no seu amor, você não interiorizou profundamente, como estava nessa senhora, né? As coisas exerce sua medicina de maneira, sei lá, com regrinhas, sem, assim, estou só exercendo a medicina. Eu não internalizei isso. A Ela era pessoa, médica, não ah, estava médica, né? Ela era médica, não é, estava. isso. Então, ela conseguiu fazer isso, mesmo tendo Alzheimer. Logo em seguida, ela esqueceu totalmente. Ela nem lembrava que tinha feito parto. Mas ela conseguiu realizar o parto. Então, é isso que o Celso está querendo dizer. Você tem que, além de você conhecer, você tem que praticar para que aquela atitude se torne natural para você. Uma pessoa boa não fica pensando, eu vou fazer o bem hoje. Ela faz as coisas boas e nem percebe. Ela não... A pessoa fala, nossa, parabéns. Parabéns por quê? Ela age naturalmente. Para Isso. ela é a coisa mais natural do mundo. Não é nada forçado, não é assim? Isso. É. Exatamente isso. Então, é isso que tem que ser uma coisa natural. Então, se você faz isso todo dia e vai... As coisas que você, no início, faz forçado, por obrigação, como ó, eu vou ajudar a pessoa porque depois eu vou precisar de ajuda. Então, vai fazendo as coisas. Você vai fazendo isso um dia, outro, as coisas vão se tornando naturais.
A gente tem que lembrar que no caso do Camilo e os companheiros dele aí que estão agora seguindo com ele, nessa universidade, né? Que eles também têm o lado sombra, que eles ainda não, todos nós ainda temos, né? Então, mas esses conhecimentos, essas práticas, né, estão sendo internalizadas, aí usando a palavra do santo, estão sendo entradas no nosso inconsciente, né? Ele fazem parte, já faz parte da área assim menos sim, da sombra, vamos dizer assim, dourada, se eu posso dizer que também lá Se eu for fazer a conta, né, Celso? Qual que é a última conta que você tinha feito aí? De quantos anos que eles estão lá? Porque são mais esses 10 aqui, acho que já dá uns... Casa dos 22, 25 aí, não? Pois é. Então esse balanço, né, vai chegar um momento da vida encarnada que eles vão ter que ter pesar no equilíbrio o que estava, né, pesando na balança mesmo, né? Quando chegar os desafios para saber como é que eles vão decidir, né? Como é que eles vão escolher, que é o livre-arbítrio. Esses 10 mais aqueles 12 que eles tinham lá, mais ou menos, já está na casa dos 22 anos. O cara, Mas desde o que a gente nota aqui o tratamento no hospital e mais essa parte aqui, mas a outra metade só na universidade. que ajuda muito, que eu sinto aqui Ô, nessa conversa, é, o que ajuda isso muito é o sentimento que eles têm, porque quando ele começa a descrever, o sentimento que ele está tendo dentro dele mesmo a respeito do assunto. E isso é bom para poder internalizar também, né? é tanto tempo porque é necessário ter esse cabedal de conhecimento, senão fracassa de novo. Isso. Muito bem. Continuando a leitura. As solenidades de Ângelus encontrávamos-nos frequentemente ainda no parque. Acentuava-se a penumbra em nossa cidade e nostalgia dominante envolvia nossos sentimentos. No templo, situado na mansão da harmonia, região onde se demoravam com frequência os diretores e educadores da colônia, partia o convite às homenagens que, naquele momento, seria de bom aviso prestarmos à protetora da legião a que pertencíamos todos, Maria de Nazaré. Pelos recantos mais sombrios da colônia, ressoavam então doces acordes, melodias suavicíssimas, entoadas pelas vigilantes. Era o momento em que a direção-geral rendia graças ao Eterno pelos favores concedidos a quantos viviam sob o abrigo generoso daquele reduto de corrigendas, bendizendo a solicitude incansável do bom pastor em torno das ovelhas rebeldes, tuteladas na legião de sua mãe amorável e piedosa. E era ainda quando ordens desciam de mais alto, orientando os intensos serviços que se movimentavam sob a responsabilidade dos dedicados servos da mesma legião. Todavia, não éramos obrigados a orar. Falo-íamos, se eu quiséssemos, em cidade e esperança, porém, jamais tivéramos conhecimento de que algum aprendiz ou interno recusasse agradecer ao Nazareno, mestre, ou à sua mãe boníssima, por entre lágrimas de sincera gratidão, as mercês recebidas do seu inapreciável amparo. A blandícia daquela oração, cuja simplicidade só igualava a sua própria excelsitude, despertava em nossas mentes as mais ternas recordações da existência. Revíamos, levados pelo império de gratas sugestões, os doces, saudosos dias da infância, os vultos carinhosos de nossas mães, ensinando-nos a mimosa saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré, e as palavras inovidáveis de Gabriel, ungidas de veneração e respeito, repercutiam nas profundidades do nosso eu, tocadas do saudoso sabor do desvelo materno que,
na vida planetária, jamais soubemos devidamente considerar. Chorávamos. E saudades muito pungentes da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado e enlutado, dos entes queridos e amigos que feríramos com a deserção da vida, entornavam-se pelo nosso ser, predispondo-nos a grandes pesares sentimentais, com novas fases de remorsos dolorosos. Então orávamos, ali mesmo, na quietude envolvente do parque, ou recolhidos a local determinado, orávamos, sentindo em cada dia o ósculo do benéfico reconforto, vivificando nossas almas, tal se misericordiosos bálsamos refrescassem nossas consciências das excessivas ardências que se haviam rasgado em nosso ser pelas garras infames do suicídio que nos deprimira e desgraçara à frente de nós mesmos. E de envolta com refrigério, eis que se avolumava a necessidade imperiosa de nos tornarmos dignos dessa misericórdia que nos amparava tanto, a necessidade dos testemunhos que a Deus provassem nosso imenso pesar por nos reconhecermos graves infratores de suas magníficas leis. Então, eles passaram 10, 12 anos lá no Parque dos Suicidas. Eles estão aí mais 10 anos no hospital, na universidade, aprendendo, se preparando para nova encarnação. Eles ainda estão isolados. Eles foram divididos em grupos, e esses grupos foram divididos em grupos de 10 pessoas, grupos de homens, grupos de mulheres, e eles ficam essencialmente isolados. E em certos momentos eles se reúnem, todo mundo no parque, a troca, a conversa, mas normalmente eles estão lá separados. E toda essa separação, todo esse isolamento é para benefício de todos eles, porque eles estão sendo trabalhados, né? Estão para que eles consigam vencer a próxima encarnação, para que eles consigam passar por um problema financeiro e não se desesperar, passar por um problema de doença, uma cegueira, uma surdez, algum outro problema de física, e também ter fé em Deus e seguir em frente. Por isso que eles estão sendo ensinados, e sendo ensinados por discípulos diretos do próprio Jesus, né? Então, esse Aníbal não era entre os 12, mas no livro Boa Nova, Humberto de Campos fala de 500 discípulos. Tem um capítulo lá que chama Os 500 da Galileia, os 500 discípulos, uma coisa assim. Então, não era só os 12 discípulos que estavam ali acompanhando Jesus. Esses são os 12 mais próximos, mas os discípulos têm discípulos e o grupo que Jesus falava era bem maior. Então, esse Aníbal, ele falou lá para trás, na época de Jesus, era uma criança, né? Vinde a mim as crianças. Esse Aníbal era uma criança na época de Jesus. O próprio João Evangelista, quando começou a seguir Jesus, tinha 12, 13 anos. Era um adolescente. Ele e o irmão, João e o irmão dele, também era outro que era adolescente. Tanto que João foi o último apóstolo a desencarnar. Enquanto Pedro já tinha uma certa idade, o João Evangelista era um adolescente. E
todo esse conhecimento, né, que o Aníbal está passando, serve, né? Ele passa, ele realmente está conseguindo passar para frente, através da convivência com Jesus, através do conhecimento que ele tem, através dessa dessa tecnologia que eles têm aí do pensamento ser transmitido e você sentir dentro daquela história, tudo para que sejam preparados para a próxima jornada, né? Mais algum comentário sobre esse último capítulo? Vocês querem começar o próximo? Nove horas. Alguma pergunta sobre esse capítulo? Não? Se não tem, vamos ler mais um pedacinho, então, vai. Eu já começar esse capítulo aqui, Ângela? Aí você me rende? Não entendi. Quer começar já esse capítulo aqui, Ângela? Aí você me rende. Eu te rendo. Yes. Posso começar? Se der algum problema na minha garganta, você pega, falou? Sim, senhora. Homem, conhece-te a ti mesmo. Outros cursos fazíamos, não menos importante para a nossa reeducação, alternadamente com o da moral, estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cujos rudimentos nos deram, então, a conhecer. 2 anos depois de iniciados no curso de moral cristã, através de estudos profundos, análises tão penosas quão sublimes. E nestas mesmas análises entrava a necessidade de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade, paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo, ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquiríamos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, como de nossas irmãs de infortúnio, o que nos conferia valioso conhecimento da alma humana. Era a lente dessa cadeira magnífica o venerando educador Epaminondas de Vigo, espírito cuja rigidez de costumes, virtudes inatacáveis e energia inquebrantável infundia-nos mais que respeito, verdadeira impressão de pavor. Em sua presença, sentíamos desnudados dos disfarces de quaisquer atenuantes inventadas pelos sofismas conciliatórios, o peso vergonhoso da inferioridade que nos assinalava, o opróbrio da incômoda situação de responsáveis por delitos degradantes, pois dominava as potencialidades da nossa mente a convicção de que não passávamos de rebeldes, cuja insensatez obrigava
obreiros abnegados do mundo espiritual, a sacrifícios permanentes, a fim de conseguirem elevar-nos das trevas em que nos precipitáramos. Ora, a vergonha que açoitava nossos espíritos em presença de Epaminondas era um suplício, novo e inesperado, de natureza absolutamente moral, porém superlativa, que se apresentava nesta segunda fase da nossa situação de suicidas em preparo de futuras realizações reparadoras. O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando percrustava nossa alma, devassando-a com um olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. Enquanto Aníbal de Silas, com a ternura consolatória do Evangelho, acendia em nosso seio fachos beneficentes de confiança no porvir, clareando o âmbito de nossas vidas com as alviceiras possibilidades de redenção, Epaminondas arrancava lágrimas de nossos corações, renovava angústias ao obrigar-nos a estudo no imenso livro da alma, arrastando-nos a estados de sofrimento cuja intensidade e aterradora complexidade, absolutamente inconcebível à mente humana, fazia-nos atingir os limites da loucura. Por essa razão, o temíamos e éramos dominados por um sentimento forte de pavor, a par de angústias irreprimíveis que subíamos diariamente as escadarias da academia para com ele aprendermos os primórdios da terrível disciplina exigida igualmente de antigos iniciados das escolas de filosofia e ciência do Egito e da Índia, o reconhecimento da inferioridade pessoal para o mérito da elevação moral e da autoeducação. No entanto, tais aulas eram tão necessárias ao nosso desenvolvimento psíquico quanto eram as de Aníbal. Eram mesmo o seu prosseguimento, como passaremos a expor mais adiante. Havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação da vida prática dos valores adquiridos durante os estudos e observações dos cursos anteriormente mencionados. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado, orientado para a prática da observância das leis da província, que havia séculos infringíamos, tinha por mentor da observância das leis da providência, que havia séculos infringíamos, tinha por mentor o lente Souriomar, e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra,
e nos domínios inferiores do nosso instituto. Então, esse novo instrutor é um carrasco, né? Uhum. Imagina fazer a gente pensar nos nossos erros. Que absurdo o negócio. Deixe lá dos erros escondidos. Deixa lá debaixo do pano. E sem privacidade, né? Na frente de tudo. És o que és. Isso me fez lembrar quando o André Luiz ele foi pedir lá foi conversar lá com o instrutor lá para pedir serviço, pedir para fazer as coisas, né, lá em nosso lar. E lá o instrutor sempre atendia em duplas, né? Não atendia sozinho, sempre entrava dois. E a pessoa que entrou com o André Luiz foi primeiro, falou, falou tudo, aí, agora você, André Luiz. Não, não precisa falar nada, não. Já entendi. O que eu vim fazer, o que eu vim perguntar, eu já desisti já. Porque o exemplo do outro ajuda a gente, né? A gente aprende, tem o aprendizado. Então, na verdade, esse instrutor a gente precisa refletir sobre nós mesmos, a gente nos conhecer. E esse instrutor fazia simplesmente isso, né? Não estava querendo rebaixar a pessoa, só estava querendo fazer com que cada um deles conhecesse a si mesmo. Porque quando você se conhece, você consegue se melhorar. Uma coisa, como a gente é muito orgulhoso, a gente esconde debaixo do pano os nossos erros. A gente consegue enxergar muito bem os erros dos outros, né? Os tropeços dos outros. Mas o nosso mesmo, olha o rabo daquele macaco. E eu estou sentado no meu rabo, né? Olha que rabo grande. E eu sentado no meu rabo. Mas é assim que a gente faz normalmente. Então, ele está lá para forçar a gente fazer uma coisa que a gente tem dificuldade, que é fazer essa reflexão. E quando a gente faz essa reflexão e consegue realmente enxergar, a gente vê muita bobagem que a gente cometeu nessa vida e em vidas anteriores. Logicamente que a gente comete tantos erros nessa vida que a gente não precisa nem voltar muito para trás, né? Só essa daqui já é suficiente. Senão a Eu gente estava vai... assistindo uma palestra do Haroldo, agora mais recente, depois da pandemia, e ele falava sobre esse tema, conhece-te a ti mesmo. Né? Não sei se vocês ouviram. Então, ele estava dizendo isso, né? E aí agora eu lembrei por causa dessa leitura, porque que a gente não pode esquecer que é conhece-te a ti mesmo. Então, ele exalta a palavra conhece, conhecer, né? Conhecimento. E normalmente, quando a gente vai em busca de saber como nós somos, né, a gente usa muito o julga-te a ti mesmo. E o julgar é o que os camaradas estavam sentindo. Né? Estavam se sentindo envergonhados, porque o Epaminondas estava ajudando eles a fazer a busca íntima. No entanto, estava doendo porque eles estavam julgando justamente o erro que eles faziam. Né? E mais, né? O tipo de melindre que tem, aquela situação que você quer escorregar, quer justificar, e aí não dá para escapar que o homem lá é fera, né? Então, ele sabe dos meandros. Mas a ideia mesmo, porque em nenhum momento ele falou em julgar ali, né? Mas essa passagem é difícil, viu? Se existem coisas que nós mesmos escondemos de nós mesmos, você imagina, né? Está Mas O o
Aqui ao vivo, a cores e em público. O duro de você reconhecer os seus próprios erros é o seu próprio julgamento, é a sua consciência caindo em si e já julgando. Esse é o pior. Não é nem você conhecer o que você fez, para lembrar o que você fez. É você se julgar. Esse é o pior. Mas ali, ele estava tentando, esse novo professor, estava tentando fazer eles enxergar com naturalidade, que todo mundo erra. É um erro que é passivo para qualquer um, então tem que ser enxergado como é o erro e tratar com naturalidade, não ficar julgando, fazendo disso uma coisa para se culpar. Que a culpa não ajuda ninguém. Tem que entender, nossa, eu errei, é mesmo. O problema é que estava doendo, né? Dói porque o orgulho é complicado, né? No começo do livro, do capítulo de hoje, no começo do trecho que foi lido hoje, é a primeira coisa que eles falam, eles lembraram que todos eles, no Vale dos Suicidas, ficavam revivendo o seu ato contra si. Então, não precisa de julgamento ali, eles já se julgam. Acho que isso aí não é para julgamento, é como a Sônia falou, para suavizar. É o famoso perdoa-te primeiro, perdoa-te a ti mesmo. Porque a gente tem que se perdoar, esse que é difícil. Né? Eu acho, Mas tem, primeiramente... Eu acho que dói, sabe por quê? Sabe por que dói? Porque a gente às vezes entende que toda vez que você fala em julgamento, é que depois do julgamento tem uma condenação. E essa condenação é que a gente não gosta. Só que o que o Jesus ensina para a gente é que a gente não deve julgar ninguém. E se a gente vai se julgar a si mesmo, mas se a gente fizer condenação, sabe, é uma coisa que talvez paralise a gente, né? Então a gente tem que saber fazer essa observância, esse conhecimento, sem fazer esse julgamento, condenação, né? Porque já é de muitas vidas que a gente vem fazendo isso, né? Inclusive, a gente aprendeu com a cultura católica, né? Do pecado e tal, aquelas coisas todas, né? Então, por isso que dói muito, né? Então, por isso que precisa mudar um pouco a maneira de visualizar isso, né? É interessante fazer um paralelo com o julgamento do Gregório no livro anterior do Libertação, né? Também, né? Em ambas as situações, você é exposto à sua face. Só que é condenatório. Mas eu já venho aprendendo faz tempo. E o outro, não, ele quer libertar, né? Fala, olha, não, você tem que entender, você só precisa entender para se libertar. É verdade. Não precisa se libertar, no outro não. Ele é um condenatório de fato, né? A turma é recebida lá naquele salão, né, do Gregório. É uma preparação de 22 anos para reencarnar, sabe-se quando. Então, se eles tentarem amenizar dentro do inconsciente, porque eles já sabem que vão ter que enfrentar uma situação bem difícil, porque é lei de causa e efeito. Eles mesmos não conseguirem lidar com auto-perdão, como é que reencarna sabendo que vai sofrer, sem se perdoar? O inconsciente vai se sabotar constantemente. Mas eu tive umas aulas muito boas há alguns anos atrás e já venho fazendo isso comigo há muito tempo, porque uma vez o prof falou, não precisa ter vergonha dos erros, a gente aprende com os erros. É errando que se aprende. Eu gravei isso como uma tábua de salvação. E para mim, é errando que se aprende. Né? Então, eu passei nesse momento a não ter tanta vergonha assim, porque a gente não precisa se envergonhar de ter errado. É lógico a monja Coen disse o seguinte a respeito dessa frase, né? Ela falou assim, eu não gosto muito dessa frase, é errando que se aprende. É errando e corrigindo que se aprende. Não, mas assim, no momento em que a gente erra,
Se a gente for ter uma atitude de vergonha e ficar se É verdade. condenando, quando você não melhora. Mas se você entender que você também é passível de falhas, você não é tão infalível assim, que você está sujeito a errar porque ainda não aprendeu, então isso é positivo. Então, isso fez com que eu revisse muitas coisas que acontecem comigo e que eu não podia ficar me cobrando. Porque o orgulho é que faz isso com a gente. A gente não quer, a gente quer sempre ser o melhor. A gente não quer errar, mostrar uma imagem de gente que erra. A gente quer ser o melhor. Só que temos que ter a humildade de entender que nós somos passíveis de falha, como todo mundo, né? Mas olha só, né? Às vezes eu penso assim, Mas às Thomas vezes, Edison fez o seguinte, para fazer a lâmpada, ele teve que fazer muitos testes, né? E fez a primeira lâmpada, não deu certo. Aí fez a segunda lâmpada, não deu certo. Aí fala para ele, mas você está errando muito. Não, não, não. A cada dia que passo, eu aprendo uma maneira de não fazer a lâmpada. Então a gente tem que fazer a mesma coisa, né? A gente comete um erro. Ok. Mas se eu, com esse erro, eu não fizer de novo a mesma coisa, aí tudo bem. Eu aprendi uma outra maneira, eu aprendi de como não devo proceder. Aí eu faço de outra forma. Agora, se Thomas Edison estava falando, fazer uma lâmpada e fazer todo dia do mesmo tipo, ele nunca ia fazer a lâmpada certa. Então a gente tem que. Eu fiz um erro. Ok. Aprendi que isso está errado. E não faço mais. Agora eu insisto no erro, insisto no erro, aí eu estou sendo teimoso, né? É que tem coisas que a gente sabe o que é o certo, mas a gente não faz ele. Tem aquela historinha do camarada que estava na estrada, né? E aí estava na faixa contínua, na descida e subida, aí ele desceu a faixa e viu que tinha lá 4 carros, passou a faixa contínua, na subida a Polícia Federal pegou ele lá em cima, né? Costa aí tudo. Documento do carro, aquelas coisas todas, né? E depois aí o policial, escuta aqui, você não viu lá a faixa contínua, por acaso? Ele parou, olha, seu guarda, eu vi. Eu não vi o senhor que estava aqui em cima. Ou seja, tem coisas que a gente está errando sempre, porque a gente, sabe, viciou na coisa. Então, precisa, às vezes, por isso que o Paminondas não dá sossego para eles. Tem que olha, ficar Celso, quieto. parece que a gente mesmo, nós somos, tudo é doido, viu? Porque eu vou te contar quantos de nós a gente já não deve ter passado nesses cursinhos da vida. Ainda vem, passa um negócio desse, vem, ainda faz as coisas erradas. A gente vem ó, vou te dar saidinha. Ô, Sandro, deixa eu perguntar um negócio para você. Você se matricularia nesse curso com o Paminondas, aí ou não? Rapaz, sei, vou porque vou, mas que dá uma tremedeira, dá. Oxe, rapaz. Vontade de passar. Ah, mas não parece, gente. Aí, a Ângela tá se esborrachando da risada. Ah, Ângela, rapaz, olha. Não, não parece que a gente tá na estradinha, gente. Ele vai lá, sai, tal. Não, vai lá, ó. Tem um passe aí, beleza. Tá zerado, tá zerado. Vamos, tá zerado. E a gente faz a coisa, né? Mas Aí tá falando aqui, aí às vezes vai lá dar umas tinha tropeçadas amanhã, mas que nenhum coisa. deles estava ali, todos eles estavam bem. Muito bem, muito Esse bem. espelho vai escovando, mas, gente, continua escovando os dentes, pode olhar para os espelhos aí. Todo mundo... continua escovando os dentes e olhando para o espelho. Mas quando eu... Ah, meu Deus. Muito bem. A semana que vem a gente Muito continua bom aqui hoje. sobre esse assunto aí, conhece-te a ti mesmo. Aí a gente pode fazer uma reflexão durante todos esses dias para a gente se conhecer um pouquinho melhor.
Quem gostaria de fazer a prece aí de encerramento? Ó, Lourenço, eu tô vendo se eu consigo vamos dizer, memorizar o poema, a oração Poema da Gratidão. Quer que eu conte, que eu fale o poema para encerrar? Sim. Vocês topam aí, não? Então tá. Essa vamos dizer assim, é o original, né? Porque o Divaldo faz o poema, ele vai incluindo algumas coisas, ele muda algumas coisinhas, né? Mas esse é o que é o original, tá? Poema da Gratidão. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo o que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, os olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, os olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles, ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o teu nome sequer podem pronunciar. E os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite, nem de dia. E eu suplico por eles, sabendo que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas, alavancas de ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram leis e pelas feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem e os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços, como as estrelas sublimes fugindo os meus braços. E pelos pés que me levantam, que levam a marchar, erecto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados e aleijados, os feridos e deformados, e os que estão retidos na expiação, por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar, e os transportes sublimes com os teus braços também apagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo o que na terra parece incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória ou pequeno quartinho, o palácio tapera, o tegúrio ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer tenho um lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem de outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti.
e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. E assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Roberto, alguma boa visão? Só as boas, tá? Não, quando o Celso estava lendo, aí eu vi uma sessão espírita com a toalha bem branca, tudo, né? E as pessoas de lá estavam ouvindo o que o Celso falava. E tinha um homem muito parecido com o Divaldo, que ele estava na sessão, mas não estava participando. Então, ele colocou o cotovelo na mesa e virou, e ficou ouvindo também o que o Celso falava, né? Eu achei muito interessante. E apareceu também um castelo bem alto, ele não é comprido, mas é bem alto, e esse castelo ele está se ruindo, né? Foram 2 ideias que apareceram agora no finalzinho. É isso aí. Muito bem. Bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa, gente. Tchau, Celso. Tchau, Ângela. Tchau, Tchau, tchau. Sandro. Boa Tchau, noite, Andresa. pessoal. Tchau, Abraço. Lorena. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. tchau.